Acreditar em Deus e na sua bondade te fará vencer, pois somente Ele tem capacidade de te refazer. Mesmo que o deserto te faça chorar, creia na promessa, pois Deus vai te levar a uma terra onde jorra leite e mel. A paz do Senhor, amados. Para aquele que não me conhece, meu nome é Joyce Erise. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo nos grupos que você participa. Acione o sininho para receber notificações. Amados, hoje eu quero falar sobre como suportar o deserto sem causar nenhuma dor, sem causar nenhuma tristeza dentro de você. Irmã, isso é impossível. Isso é impossível de não sair machucado no deserto. Não é impossível, amados. Deus, ele, lá na palavra do Senhor, quando fala em Jó, Deus, ele fala muito claro que ele abre a ferida, mas ele mesmo fecha. Jó, ele precisava ser provado. Jó, ele precisava perder tudo que ele tinha. Jó, ele precisava ser tentado e provado. Para quê? Para provar a fé dele para Deus, para mostrar que ele era um homem de Deus. E mesmo aconteceu com Jesus, nosso Salvador. Ele foi levado ao deserto, ele foi provado, foi tentado para provar a fé dele, que ele realmente era digno da cruz, digno da salvação do seu povo. E ele não caiu nessa tentação, assim como Jó também. Jó, ele sofreu muito. A própria esposa dele falou para ele abandonar Deus e morrer. A própria esposa falou para ele negar a Deus e morrer. E muitas das vezes nós nos vimos assim no deserto, passando por provações, passando por momentos que nós achamos que nós vamos morrer, sufocar, mas quando nós abrimos os olhos e começamos a entender o que Deus quer da gente no deserto e começamos a olhar com os olhos espirituais, nós acabamos entendendo que Deus, ele não tem intenção nenhuma de nos ferir. Não tem intenção nenhuma de permanecer a ferida aberta, a ferida que nós mesmos causamos em nós. Irmã, como nós causamos a ferida em nós? O momento que você teve para ficar calado, o momento que você teve para ficar com a sua boca fechada, quando você brigava com sua esposa, com seu marido, você não ficou. Quando eu tive a oportunidade de ficar calada em meio a uma discussão, uma briga, eu queria ter razão. Eu queria falar mais alto, eu queria falar mais. Assim somos nós. E por isso que nós estamos no deserto também. Um dos motivos por qual nós entramos no deserto é esse motivo. Irmã, mas por que você está falando isso? Como que você pensa nisso? Amados, se nós passássemos 1% das lutas que nós passamos em silêncio, calados, nós não sofreríamos tantos danos psicológicos, tanto dano sentimental, tantos danos de perda espiritual, perda material. Às vezes, nós estamos no trânsito e nós somos fechados por alguém. E o que nós queremos fazer? Xingar, brigar. Ai, que eu tenho razão, que eu tô certo, que isso, que aquilo. Aí, simplesmente, uma pessoa pode sair de dentro do carro, tá armado, meter uma bala na sua cabeça ali e acabou sua vida. Então olha isso. Olha os milésimos de segundo que nós perdemos de ficar calado. Ou então, às vezes, nós podemos ficar calado em meio à circunstância que nós vemos. Irmã, mas só sendo de ferro. Só sendo de ferro. Não, amados. Quando nós vivemos realmente pelo Espírito, nós aprendemos a engolir seco as coisas. Eu provo na Bíblia. A palavra do Senhor em 1 Pedro vai dizer: mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu o lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava.
Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgar com justiça. Ele mesmo levou o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por sua ferida, você foi curado. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora convertam-se ao pastor e bispo das suas almas. O que a Bíblia está dizendo aqui? Até o 25. O que a Bíblia está dizendo? Suportar as coisas calados. Suportar as afrontas em silêncio. Jesus, ele foi acusado. A nossa palavra, ela tem que ser o silêncio. A nossa palavra tem que ser o desprezo para aqueles que tentam nos ferir, nos machucar, para aqueles que querem ter razão. Nós costumamos ouvir muitas das vezes a frase: eu prefiro ter paz do que ter razão. E é isso que a Bíblia está ensinando para nós hoje. É isso que Deus quer nos trazer hoje. Às vezes nós queremos falar mais alto, às vezes nós queremos ter razão ou ter direito sobre a vida de alguém. Irmã, mas ele é meu marido, ela é minha esposa. Amém, amados? Eu sei, Deus sabe disso. Aqui a palavra dele está falando, ele é justo, ele sabe. Mas e por que você ainda está insistindo, batendo na tecla de ir lá xingar, falar mal, brigar porque ele tá com o M, porque tá com o H? Amados, entreguem na mão de Deus. Eu tive que fazer isso. Eu tive que engolir o meu orgulho. Isso não é impossível. É difícil, dói, mas não é impossível. Muitos podem não concordar com o que eu estou falando. Mas se você quer ter a mente de Cristo, se você quer ter a vitória no deserto, sem passar por dor psicológica, sem ficar com danos sentimental, sem ficar com danos físico, sem ficar com nenhum tipo de dano desse deserto, aprenda a fechar sua boca, a fechar o seu ouvido e confiar em Deus. Colocar nas mãos do Pai o que só Ele pode fazer. Nós temos tanta mania de querer resolver as coisas com a força do nosso braço. Às vezes nós colocamos para o marido, para a esposa fazer algo. Ah, amor, paga essa conta para mim. E ele esqueceu, aí você vai lá, pega com raiva e paga. Você tirou a autoridade. Você acabou com aquela palavra que você deu. A palavra do Senhor, ela também vai ser clara quando ela diz que nós precisamos ser o sim ou não. Então, se ele não fez, amados, deixa, silêncio. Ah, não pagou a conta que você pediu? Um dia a luz vai acabar, a água vai cortar. E aí? Ele vai sofrer a consequência. Você não vai precisar falar, brigar, até que vocês discutam e até que Satanás entre no meio do casamento e fale pra você, fale pra ele que esse casamento não vai dar mais certo porque ele nunca faz o que você pede, que esse casamento não vai dar certo porque ele faz as coisas pros outros e não faz pra você. Amados, é assim que Satanás trabalha na nossa mente. Satanás, ele começa a plantar um marido, uma esposa totalmente falido na sua mente, totalmente engessado ali, que não faz nada. Ai, já faz tanto tempo que eu peço para ele arrumar um cano. Já faz tanto tempo que eu peço para arrumar o reboco da casa, para fazer isso, para fazer aquilo, sabe? E nós começamos a passar por cima das coisas, porque nós queremos o nosso tempo. Se nós aprendêssemos a ficar com a boca fechada, se nós aprendêssemos a esperar as consequências virem para aqueles que não ouviram, porque essa é a nossa vida no deserto. Deus, ele tentou de todas as formas te mostrar que você não estava no caminho certo. Seu casamento nunca foi mil maravilhas. Deus, ele tentou te mostrar sim. Ele tentou te mostrar em uma briga que seu marido falou que não queria mais, mas continuou em casa. Ele tentou te mostrar numa briga que você teve com seu marido em casa e ele falou que não queria mais o casamento, mas continuou lá,
Passou dias, passou meses e ele estava lá. Mas Deus te mostrou: filho, não é esse caminho, silêncio. Quantas vezes a Bíblia teve na sua casa, você não abriu para procurar como é ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, um marido, uma esposa? Então, às vezes nós queremos atribuir aos outros os erros que é nosso. 99% das pessoas me procuram: irmã, meu marido é isso, minha esposa é isso, aquilo, outro, mas ninguém fala dos seus erros. Eu sei que eu errei. Mas sabe o que é engraçado? A pessoa, ela titulariza o erro do outro. Meu marido saiu de casa por conta da OM. A OM foi a pivô da separação. O OH foi o pivô da separação. Não. O motivo da separação foi você mesmo. O motivo da separação foi ele mesmo. Foi vocês dois. A OM e o OH só entraram porque vocês deram brechas. Não, irmã, eu era mulher perfeita, homem perfeito. Tinha Deus no seu casamento? Não, não tinha. Porque quando tem Deus realmente num casamento. Irmã, mas eu sempre fui pra igreja, ele nunca foi, ela nunca foi, mas eu sempre ia. Você foi sábio dentro da sua casa? Você praticou o que estava na palavra? Você levou a igreja para dentro da sua casa? Nós somos o membro. Nós somos o corpo. Jesus é a cabeça, mas nós somos o corpo. Você levou a cabeça para sua casa? Você levou o membro que é você totalmente restaurado, ou você levava coisas pesadas para dentro da sua casa? Então hoje é dia de refletir isso. Dia de aprender a ficar em silêncio. Dia de aprender a viver como Jesus viveu. Jesus, ele foi crucificado. Jesus, ele passou um preço de cruz, um preço que machucou, que rasgou a carne dele. E mesmo assim ele permaneceu em silêncio. Talvez o maior segredo para não sofrer no deserto é o silêncio. O maior segredo para não sentir dor no deserto é o silêncio. Então que hoje você possa aprender a ficar mais em silêncio e deixar que Deus te justifique. Deixa que Deus, ele faz a parte dele. Ele não precisa da sua ajuda para ser Deus. Ele não precisa de um curso seu para ser Jesus, para mostrar o poder dele no seu casamento, na sua família. Então chegou a hora de você confiar, chegou a hora de você entregar tudo o que você tem para ele e descansar. E descansar é não orar mais? Não. Orar é obrigação sua, como eu venho falando há muito tempo. O descansar é confiar e parar de desconfiar que Deus vai fazer. Fiquem todos na paz e que essa palavra ela venha de encontro ao seu coração. Suportem em silêncio. Suporte em silêncio. Fiquem todos na paz.